Abra em Romanos capítulo 12, aí nós vamos falar hoje. Domingo passado eu falei sobre alegrai-vos na esperança. Pode deixar o Romanos 12, 12 aí na tela, tá? Romanos 12, 12. Domingo passado nós falamos sobre alegrai-vos na esperança, uma mensagem muito abençoada. Quem não pôde participar no domingo passado, depois acessa lá no meu canal no YouTube, tá? Você vai ter acesso a essa mensagem que já está lá no YouTube. Essa que nós estamos gravando também vai estar lá no YouTube a partir de quarta-feira, e assim sucessivamente, em nome de Jesus. Nós falamos sobre alegrar na esperança, e hoje eu vou falar um pouco dessa paciência na tribulação, que ali diz: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação. E aí no domingo que vem, dia 2, eu vou falar sobre perseverai na oração. Irmãos, se a Bíblia está falando para nós sermos pacientes na tribulação, então significa que a tribulação existe ou não existe? Sim ou não? Pastor, a minha vida é a grande tribulação. Está amarrado, em nome de Jesus, né? A grande tribulação vai ser lá no final, que a Bíblia já diz, a grande tribulação. Essas que nós enfrentamos aí, as pequenas, nós não suportamos a grande tribulação. Agora, a Bíblia fala que existe. Agora, quando se trata de tribulação, nós não podemos entender de forma errada. Tem alguns que falam, chega até o ponto de falar: olha, eu estou passando uma grande tribulação, é um sofrimento. Tem uns que dizem assim: o crente nasceu para sofrer. Eu não nasci para sofrer. Alguém nasceu para sofrer aí, irmãos? Não. A Bíblia diz, aqui mesmo em Romanos, que nós somos mais do que... Então como que eu vou falar algo, uma mentira dessa, contra a palavra de Deus, que eu nasci para sofrer? Eu posso estar sofrendo devido a uma consequência dos meus erros, mas Deus, quando permitiu você nascer nesse mundo, né, lá, você nem existia, nem eu, nem você, Deus não olhou e falou: olha, eu vou permitir nascer aqui o Joaquim, mas ele vai ser um sofredor, ele vai ser um sofredor da vida. Será que Deus pensa dessa forma? Não. Jeremias falou: olha, bem sei os vossos pensamentos, né? Que não é igual, mais ou menos assim, não é igual o pensamento de Deus, porque o pensamento de Deus ao nosso respeito são pensamentos de o quê? De paz, de alegria, de felicidade, de abundância. É isso que Deus pensa ao meu respeito. Mesmo antes de me permitir que eu venha parar nesse mundo, porque tem uns que acham que caiu de paraquedas. Não, tem um propósito. Às vezes a pessoa não achou o propósito ainda, não descobriu, mas tem um propósito, né? Ou seja, agora tem uns que deixam a palavra de lado e começa a querer participar do sofrimento. Eu sempre cito aqui, é aquela pessoa, parece que tudo que é de mal ela tem que trazer para ela. Não, é porque eu sou assim, é porque minha cor é tal, é porque eu nasci na família tal, se eu tivesse nascido um palmo para a esquerda ou para a direita, eu tinha nascido numa família rica. Mas se fosse para nascer na família rica, Deus tinha permitido, não é verdade? Mas se quiser enricar, pode também, Deus não é contra, né? Só ir para a luta, batalhar. Agora, irmãos, essas coisas, pode ser uma justificativa. A pessoa às vezes tem um complexo de inferioridade, ela quer justificar alguma coisa que tem na vida dela, por isso que nós temos que ficar na palavra. O que a palavra fala ao meu respeito? Quando você lê a Bíblia, você não está lendo a Bíblia para edificar alguém, você não está lendo a Bíblia para saber da vida de alguém. Se tem alguém que nós temos que saber da vida, é a vida de Jesus. Quando você lê a palavra, aquela palavra ela é direcionada para você, para o seu coração, para os problemas que você tem enfrentado. É a sabedoria que você precisa para você vencer as situações. Quando eu leio a Bíblia, tudo que eu leio aqui quando eu estou meditando, aquilo ali é para mim. Seja seja uma cajadada, seja uma hora que a palavra passa a mão, não importa. Tudo é o quê? É para mim. Eu não posso ler a Bíblia, olha, quem és tu que julga o servo alheio? Para quê? Olha, isso aqui cabe certinho na vida do fulano de tal.
Eu estou lendo a Bíblia para mim ou eu estou lendo a Bíblia para o fulano de tal? Eu tenho que ler e a palavra vai falar comigo. Se Deus quer falar com o fulano de tal, Deus vai proporcionar um momento para ele ouvir uma palavra e Deus vai dar uma direção, amém? Então, nós vamos aqui já para outra parte, alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação. Deixa marcado Romanos, aí você vai lá no Salmo 40, pode deixar o Romanos marcado, se você tem um marca-texto aí, pode marcar. Aí nós vamos lá no Salmo 40, olha o que diz o Salmo 40, diz assim, versículo 1, esperei com paciência, em quem? No Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Olha o 2, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, e pôs os meus pés em uma rocha, e firmou os meus, o quê? Os meus passos. Irmãos, Davi, não é à toa que ele foi chamado um homem normal como eu, como você, homem no sentido genérico. Ele não era alguém especial, diferente, de outro mundo, era um ser humano. Ele foi chamado um homem segundo o coração de quem? De Deus. Pastor, mas nós podemos chegar a isso também? Bom, a Bíblia não proíbe. Tudo vai depender de quem? De nós. Agora, olha as orações que Davi fazia. Olha quando Davi, até mesmo quando ele pecou, cometeu um erro grotesco, um pecado, olha a oração de arrependimento que Davi fez. Davi, ele passa para nós, não sei se eu posso dizer aqui segredos, né? Mas Davi tinha vários ali segredos, que nós podemos pegar hoje, através das palavras que ele escreveu. Irmãos, o segredo do sucesso dele para com Deus, falando do sucesso espiritual. Porque o mundo aí fora, uma pessoa só é bem sucedida diante do mundo quando ela tem o quê? Dinheiro. Se você tem muito dinheiro, se olhar para sua casa for boa, bonita, maravilhosa, você tem dinheiro no banco, para a sociedade, você é uma pessoa que venceu na vida, você é uma pessoa bem sucedida. Mas nós estamos falando da parte espiritual, irmãos. Nós temos que ser bem sucedidos na vida espiritual. Jesus falou, olha, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão o quê? Acrescentada. Vai ser acrescentado na sua vida. A palavra diz isso. Eu não tenho que ficar preocupado. Voltando aqui para o Salmo, irmãos, outro segredinho de Davi. Ele esperava. O que ele esperava? Davi esperava tudo. Ele esperava com paciência que uma hora Deus ia vingar os seus inimigos. Ele esperava com paciência que uma hora aquela situação ia se resolver. Davi não se precipitava, deixa que eu vou fazer. Não, Davi não fazia isso. E ele diz, esperei com paciência em quem? No Senhor. E é o que nós temos que fazer. Irmãos, estamos aí já arrastando para praticamente aí 2 anos de pandemia, né? Creio que vai ser esses 2 anos aí, fechado. Ou seja, se nós não tivermos paciência, irmãos, será que nós vamos conseguir vencer? Sim ou não? Alguns perdendo emprego, empresas fechando, pessoas passando necessidade. O que vem de pessoas na igreja, pastor, quero uma cesta básica, me dá 1 quilo de arroz, me dá 1 quilo de feijão. Irmãos, é sério, pessoal, não é brincadeira, é sério. O que às vezes para alguns não é nada, mas para outros aquilo ali é tudo que a pessoa precisa naquele momento, seja um pacote de arroz, um alimento, e o principal, que é o espiritual, que todo mundo tem que ter. Agora, imagina, se a pessoa não tiver paciência, irmãos, como que ela vai vencer? Como que ela vai vencer essa situação? E o vencer aqui, não é, claro, nós estamos numa guerra espiritual. A Bíblia diz que nossa luta não é contra o sangue, contra a carne, é contra o quê? As hostes espirituais da maldade. A nossa batalha é espiritual. E isso que acontece, pastor, a falta de algo, desemprego, irmãos, isso aí é o reflexo do mundo espiritual que está acontecendo. Se nós perdermos no mundo espiritual, isso vai refletir aonde? Na nossa vida.
Por isso que nós temos que combater, seja contra o coronavírus, seja contra o HIV, seja contra o HN1, seja o H não sei das quantas, o Zika, o Chika, tem tantos vírus aí, né? Nós temos que combater. Por quê? Porque isso é espiritual. Não, pastor, mas eu fiquei sabendo que veio da China. De manhã eu contei. Não interessa de onde veio. Se alguém criou, pode ter certeza que tem o dedo de Satanás ali na vida daquela pessoa. Por quê? Eu sempre falo aqui, João 10:10, o ladrão não veio senão a matar, roubar e o quê? O destruir. Olha que facilidade a palavra. Tudo que está relacionado à morte, destruição, a roubo, isso é obra de quem? De Satanás. E aí Jesus completa lá esse versículo de João 10:10, ele fala, mas eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Então, tudo que está relacionado à abundância, à paz, à alegria, tudo isso está relacionado a quem? A Jesus. É o que ele veio trazer. Agora, eu não posso, irmãos, dar uma de sábio, de querer saber mais do que a Bíblia e começar a atribuir, a associar coisas malignas, olha que coisa séria, como se eu estivesse jogando nas costas de Deus, como alguns até têm falado. Tem pegado passagens isoladas do Velho Testamento e tem falado, olha aí, isso é Deus que está fazendo isso, para alguns crentes que estão desviados, voltarem para a igreja. Irmão, será que Deus precisa matar inocentes, até criança, para um crente voltar para a igreja? Mas que Deus é esse? O Espírito Santo convence o coração das pessoas. Irmãos, a coisa é séria, eu não posso atribuir uma maldade dessa, uma mortandade dessa que vem acontecendo, que Satanás é que veio matar, roubar e destruir, eu não posso associar isso a Deus, irmãos, eu não posso. Não, pastor, mas lá no passado, Deus castigava o povo, mas nós estamos vivendo na nova e eterna o quê? Aliança. A Bíblia diz que a maldição da lei foi o quê? Quebrada. A maldição da lei foi quebrada. Tudo foi colocado em Jesus aonde? Na cruz. Tudo foi colocado nas costas de Jesus. Ali acabou. A maldição da lei foi cravada na cruz. E hoje nós vivemos vida e vida com abundância. Entenda isso, irmãos. Então, ou seja, não temos que associar nada de mal a Deus. Agora, tem uma diferença entre ação e permissão de Deus. A ação é o que está acontecendo aí, que não é a ação de Deus, é a ação de Satanás. Se tem uma permissão, não sabemos, né? Nós precisamos estar o quê? Preparados, esperando com paciência em quem? Em Deus. De manhã eu comentava, tem muita gente que está esperando, irmãos, mas está esperando em outras coisas. Alguns, até relacionado a vida financeira, às vezes a pessoa está falando, mas eu estou esperando tal coisa aí do governo, alguma coisa acontecer, outros relacionados à saúde, não, eu estou esperando aí a vacina, depois que essa vacina chegar, aí tudo vai ser diferente, a única coisa que vai mudar é que você vai ser um vacinado, não é verdade, a única coisa que vai mudar é um vacinado e um não vacinado, mas tem gente que acha que quando a vacina chegar no braço, aplicou, pronto, o mundo transformou. Tem alguém que já foi vacinado aqui, irmão? Que já está na idade? Alguém já foi? Ninguém ainda? Meu Deus do céu. Nem quem já passou de 60? Jesus dos crentes. O senhor já foi? Agora me deu até um susto. Falei, para onde está indo essas vacinas que vem aí, né? Já está. O senhor está com... Vou perguntar, o senhor está com 60 já, não? Não. E um? Sério, irmãos? Eu dando 55 para o senhor aqui, olha só, hein? Tá bom. Ou seja, uma pessoa, né? Mas deixa para lá. Agora, irmãos, imagina se nós ficarmos esperando fora do Senhor. Imagina só. Nós já estamos na dependência de Deus desde quando começou isso aí, pessoal. Desde quando iniciou. Nós estamos vivendo na dependência de quem? De Deus. Porque quem está esperando no homem só está se decepcionando. Está bravo com a autoridade, está isso, está aquele outro, só está ficando nervoso, está perdendo a paciência. Por quê? Porque a própria Bíblia diz em Jeremias, maldito o homem que confia no quê? No homem, que faz do seu braço a sua própria força. Davi não, Davi ele via que a situação complicava,
Os inimigos queriam comer a carne de Davi. O que Davi fazia? Apresentava diante de Deus: eu vou esperar no Senhor. O que o Senhor vai fazer com esses inimigos? Não sei, mas Deus sabe de todas as coisas. Eu também não posso ser louco de alguns que não sei o que tem na cabeça. Não, deixa que eu vou orar pelos meus inimigos. Pastor, deixa comigo. Deus, mata aquela praga que me persegue. Diz que está orando pelos inimigos. Deus, olha, provoca um acidente para essa... cada tipo de oração. Ainda bem que a Bíblia fala: Deus não ouve oração de quê? De tolo. E de pecador também. Porque é umas coisas, irmãos, nós temos que ficar na palavra. E Davi, a forma que ele orava pelos seus inimigos, ele apresentava com paciência. Ele falava: Deus, está diante do Senhor, o Senhor é quem vai julgar, o Senhor é quem vai fazer. E um dos motivos que Davi não perdia uma batalha sequer, nunca o coração dele estava sujo, nunca o coração dele estava contaminado com as coisas do mundo. Ele sempre esperava em quem? No Senhor. Ele ia para as batalhas, enquanto, vamos se preparar, vamos lá pegar espada, escudo, lança, tal, cavalos e carros. Davi apresentava: Senhor, eu vou ou não vou? Deus falava: não vai. E os guerreiros lá, os soldados, vamos acabar com ele e tal. Davi falava: pode esconder as espadas, guarda, nós não vamos. Não, mas como assim? Hoje é o dia. Não, Deus mandou esperar. Aí passava o tempo: Senhor, eu vou ou não vou? Vai, Davi, que eu sou contigo, eu vou guerrear por você. Aí Davi ia, mas Davi já ia com o coração alegre, ele já ia na certeza da vitória. Por quê? Porque ele estava com Deus, Deus era com ele, irmãos. É isso que nós temos que ter no coração, alegrar na esperança, e na tribulação nós vamos ser o quê? Pacientes. Seja ela qual for, independente da área da sua vida. Tribulação não é associada: estou com uma doença, estou com um problema isso. Irmãos, pode ser uma tribulação na mente que a pessoa enfrenta. São tantos problemas que Satanás tem causado. Uma tribulação no casamento, é uma tribulação no trabalho. Pastor, é o setor que eu trabalho. Não, é tribulação. O que eu tenho que fazer? Tem 3 conselhos, já aprendemos um, estamos vendo o segundo: alegrar no que? Na esperança, ser paciente no que? Na tribulação. Quer ver? Vai lá em Romanos capítulo 8, senão o nosso tempo aqui passa e nós não conseguimos dar o recado todo. Nós estávamos no 12, volta aí no Romanos capítulo 8, versículo 28, é bem conhecido para todos nós, já de todos nós, né, melhor dizendo. Romanos capítulo 8, versículo 28. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Olha aí, umas 10 pessoas. Até o final todo mundo vai entender. Pega aí, Romanos 8, 28, diz assim, esse versículo, eu creio que você já leu ele, ou já ouviu falar. E sabemos que algumas coisas, é isso que diz? É o quê? Todas as coisas contribuem, tem algumas traduções que diz, cooperam juntamente para o mal. Para o quê? Para o bem daqueles que amam a quem? A Deus. Daqueles que são chamados por seu quê? Decreto. De manhã tinha um irmão que tinha uma tradução bonita que dizia que foi chamado para o seu propósito. Alguém tem uma tradução que diz propósito? A da irmã aqui, a da irmã lá também, né? Vamos deixar esse negócio de decreto aí, que nós já estamos enjoados de ouvir essa palavra, né? Vamos ficar no propósito, que é mais bonito. Irmãos, esse versículo, ele é tão maravilhoso para a nossa vida, mas tem muito entendimento aqui. Nós somos limitados, temos que pedir mais direção a Deus, para Deus nos dar mais essa revelação desse versículo. Esse versículo não é para você ser paciente de uma forma errada, que eu vou explicar para você. Veio uma doença, veio uma enfermidade, veio uma pandemia, veio um pandemônio, não importa. Aí a pessoa vai falar, não, isso aí é a vontade de Deus para a minha vida. A Bíblia diz que todas as coisas contribuem, né? Ou seja, tudo que vem para mim, entende de uma forma totalmente errada. Isso aí veio de Deus e tal. Não, irmãos. Aqui está falando
A tônica desse versículo, o principal aqui, está no meio mais ou menos do versículo aqui, ó, daqueles que amam a Deus. O que ele estava querendo falar desse versículo é a importância de nós amarmos a Deus. É isso que ele está falando. Porque olha só, vamos ler novamente. Já sabemos. Pastor, eu não sabia. Aqui está falando que sabemos. Você já sabe. Ó, que todas as coisas contribuem ou cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu propósito. Coloca para mim João 14, 21, deixa aqui, não sai daqui não, só coloca aí na tela, João 14, 21. Primeiro vamos saber o que é amar a Deus. Olha só, irmãos, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama, está falando a mesma pessoa, será amado de meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a quem? Olha só, se o inimigo preparou uma cilada contra você, você é chamado pelo propósito de Deus. Você crê que Deus te chamou? Ou você crê que você é uma obra do acaso e que você estava lá, aí deu na teia, vou na igreja hoje. Se você crê dessa forma, está errado. Eu não creio em obra do acaso, em nesse negócio, é sorte. Não, eu creio em Deus. Eu creio na palavra, tudo que a palavra fala ao meu respeito. Se eu não lutar para viver dessa forma, para mim crer dessa forma, a cada dia que passa eu vou desanimando, vou desistindo. Eu tenho que crer daqui para mais. Eu tenho que crer tudo que está na Bíblia. Peraí, isso aqui é meu, isso aqui é para mim. Eu quero viver dessa forma. Eu tenho que agir assim. Senão a palavra, não que ela vai desgastar, mas eu mesmo vou ficar desgastando a palavra de Deus na minha vida, se é que eu posso dizer assim. Então, ou seja, eu creio que essas coisas que têm acontecido, essas tragédias, tudo que vem acontecendo aí, nós vamos falar nossa vida, eu, você, nossa vida, cada um aqui, Deus vai tratar com cada um nesta noite. Irmãos, mesmo que seja uma cilada do inimigo, mesmo que seja até para destruir a sua vida, para tirar a sua vida, que Satanás veio para fazer isso, ele veio com essa missão, não pode esquecer, eu não posso, você não pode esquecer disso. O propósito, estamos falando do propósito de Deus aqui, que nós somos chamados, mas tem o propósito de Satanás, que ele veio para destruir. O que nós não podemos fazer, temos que ter no coração, Efésios 4, 27, que é um versículo bem pequenininho, que diz assim, não deis lugar a quem? É isso que nós temos que praticar, é como se fosse um alerta para nós, preste atenção, não deis lugar a quem? Ao diabo. E quem tem dado lugar para ele? Irmãos, as obras dessa pessoa, misericórdia, irmãos. Até Satanás cruza os braços e fala, rapaz, esse aprendeu mesmo, hein? Até o diabo fica de boca aberta. Aquele que dá lugar para Satanás, age exatamente como Satanás. Eu citei aqui no domingo passado, diabo, o inimigo, capeta, capiroto, não importa, tudo isso a Bíblia fala. É um espírito, irmãos. Ele precisa de um corpo, aqui um corpo humano, para ele entrar, alguém que dê lugar, para ele poder praticar as suas obras, que nós lemos em João 10:10, que é matar, roubar e o quê? Destruir. É isso que ele precisa, é isso que ele necessita. Mas voltando aqui para a mensagem, mesmo que seja uma arapuca, uma armadilha de Satanás, se você ama a Deus, isso vai cooperar, isso vai contribuir para o seu bem. Pastor, mas que coisa séria, seríssima. Pastor, fizeram uma macumba contra a minha vida. Pegaram lá uma galinha preta, amarela, não sei, cortaram o pescoço, derramaram sangue, colocaram farofa, pipoca. Uma vez eu estava numa igreja e estava eu e lá na nossa sede, estava eu e o pastor Evandro. Alguém lembra do pastor Evandro?
não é o que estava aqui, o Ervandro, é o Evandro, né? O que estava aqui me substituindo enquanto eu estava lá com o pastor Luiz é o Ervandro, o nome dele. O que passou por aqui é o Evandro. Ou seja, e eu lembro que ele me chamou e falou, olha pastor, uma irmã levou uma macumba para a igreja, entregou para ele. Eu falei, o que é isso? Ele falou, não, a irmã trouxe a macumba. Eu falei, mas por que ela trouxe? Ela trouxe para mim abrir, para ver o que é. Eu falei, mas... O pastor passa por cada uma, né? Agora imagina, e ele pegou a sacola e abriu mesmo. Ele falou, irmã, falou, aqui tem uma farofa, tem o que tem? Ele falou, não, pastor. Ele falou, não, irmã, vem cá, vamos fazer uma oração. Deus, está quebrado, em nome de... E jogou aquilo lá no lixo, né? Agora imagina se o pastor vai, irmão, sangue de Jesus tem poder. Não, irmão, sai com esse negócio para lá. E a irmã estava com tanto medo que veio com a macumba na mão, de casa até na igreja, né? Vem com a macumba ainda, chegou lá e foi levar para a igreja, né? Irmãos, não tem necessidade, pessoal, não tem. Ai pastor, mas você ama a Deus, você conhece os mandamentos, pratica? Conheço, pastor, pratico, está amarrado em nome de Jesus, chuta lá para lá, tira esse negócio aí que está sujando a frente da minha casa, do meu comércio, seja lá o que for. Irmãos, você ama a Deus, todas as coisas vão o quê? Vão contribuir. Agora, imagina, você na situação que esteja passando, você tem que ter essa paciência. Você, que é um fruto do Espírito, um gomo, né, do fruto, eu tenho que ter essa paciência. Mas fizeram isso, fizeram aquele outro. Eu vou ficar em paz. Deus é comigo, eu amo a Deus, e isso vai contribuir, sabe para quê? Para mim ser, mais abençoado ainda. Vamos falar de coisa boa nessa pandemia? O que, pastor? Além de que nós estamos falando aqui de Jesus, irmãos, essa pandemia nos ensinou muitas coisas, é ou não é verdade? Quem aprendeu a lavar as mãos sempre, umas 10 vezes por dia? Olha aí, eu também. Quem aprendeu a chegar em casa, tirar a roupa que vem da rua, entrar para dentro de casa? Não que nós aprendemos, que nós já sabíamos disso, mas nós não o quê? Praticava. Gripe, esse negócio de gripe, eu mesmo vou falar aqui abertamente, já vai fazer quase 3 anos que eu não pego gripe, nenhum tipo, né? As crianças, mesmo minhas crianças, quem leva gripe para as crianças, quem que é? O pai e a mãe, não é verdade? Às vezes, ou o local que frequenta. Graças a Deus, o Heitor fez 7 meses agora, dia 21. Bom, ele não sabe o que é o nariz escorrendo, não sabe. Ele nunca pegou gripe. A Heloísa, eu lembro que, acho que com 2 ou 3 meses, ela pegou um resfriado. Ela pegou tipo uma gripe, né? Ou seja, ensinou muitas coisas. Quem ficou um pouco preocupado, já faz umas caminhadas de vez em quando, para cuidar do coração, já deu uma diminuída nos alimentos, né? Ou seja, irmãos, tudo vai contribuir. Agora, eu não posso insistir em ficar pegando as coisas ruins e trazendo para a minha vida. Não, espera aí, o que isso está contribuindo para a minha vida? Se eu amo a Deus, vai contribuir sim, pode ter certeza, a palavra diz isso. Aí continuando aqui, vai no versículo 31, olha só, diz assim, que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra o quê? Quem será contra nós? Romanos 8:31, tá? Irmãos, quem é contra você? Pastor, já vem na cabeça, é aquele vizinho perturbado. Não, irmãos, quem é contra mim, quem é contra você, é o inimigo, aquele que nós já nascemos, e ele já decretou, falou, eu sou inimigo dele, eu sou inimigo dela. Olha que coisa séria, desde quando a criança o quê? Nasce, como se Satanás já falar, eu sou inimigo. Por que, pastor, que é inimigo? Porque o diabo veio matar, roubar e destruir. Eu vou repetir isso aqui várias vezes. Por isso que ele é o nosso quê? Inimigo. Ou alguém que quer te matar, te roubar, te destruir, é o seu amigo. Deus me livre, irmãos. Nós somos amigos de quem? De Deus. Se não somos, queremos ser a cada dia, não é verdade? Por quê? Porque Ele veio trazer vida e trazer com abundância. Eu quero ser amigo de Deus. Agora, quanto mais amigo de Deus, mais inimigo de Satanás. Isso aí é fato. Quanto mais próximo de Deus, mais Satanás vai ficar o quê? Rangendo os dentes, furioso.
eu vou acabar com a vida dele, eu vou acabar com a vida dela. Mas aqui diz, o que diremos, pois, a essas coisas? Tem uma condicional, se Deus é por nós, quem será contra nós? Vai ter situações que vão se levantar contra nós. Ele está falando isso, não significa que a nossa vida vai ser um mar de rosas, porque ele faz uma pergunta, quem será contra nós? Aí ele continua ao 32, aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou para todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Aqui ele está falando da grandeza de Deus. Aí o 33, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Satanás que vai tentar a acusação. Deus é quem os justifica. 34, quem os condenará? Satanás vai querer condenar, pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, também intercede por nós. 35, quem nos separará do amor de Cristo? Aqui tem uma lista, que de manhã eu comentei, parece que ela foi escrita em 2020 para cá, tá? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ainda bem que não teve carnaval, né? Não está tendo por esses dias aí, ou o perigo, ou a espada. Aqui ele tem uma lista, mas essa lista tem fim, mas ela, para nós aqui, ela pode continuar, ou a pandemia, que tudo isso está dentro dessa pandemônia aí. Agora ele está falando, quem nos separará? Ele dá um exemplo, isso vai nos separar do amor de Deus? E eu falo, infelizmente, essa situação que o mundo está vivendo, tem separado pessoas do amor de Deus. Aí eu volto ao que eu disse no início do culto, e como que a pessoa vai falar que isso é uma permissão de Deus? Ou melhor dizendo, a ação de Deus, que Deus fez isso para alguém se converter, sendo que alguns estão desconvertendo. Está amarrado. É como se Deus tivesse dado tiro pela culatra, como disse, o tiro saiu pela culatra. Irmãos, não bate, não adianta. Agora, o propósito aqui dessa palavra, dessa mensagem que Paulo está falando aos Romanos, ele diz, olha, nada pode nos separar. Pastor, a morte separa. Mentira. A morte faz o quê? Une a pessoa mais a Deus. Mas eu já vi, pastor, na pandemia morreu crente, quer dizer que essa pessoa perdeu a batalha, o diabo foi vitorioso? O diabo foi perdedor na morte de um crente. Por quê? Porque Jesus venceu a morte também. Jesus venceu a própria morte. Tanto é que se hoje você com Jesus, você partir, qualquer um de nós, partir com Jesus, você vai estar mais perto de Jesus, pessoal. Satanás, tirei a vida dele, ganhou nada. Jesus venceu a morte há muito tempo, derrotou a morte, morreu e o quê? E ressuscitou. Jesus venceu, foi até o inferno, derrotou Satanás, derrotou a capetada toda, e hoje nós temos vida, e vida com o quê? Com abundância, pessoal. Pega uma palavra como essa, não aceite mais nada mais na sua vida de derrota, de fracasso. Pastor, mas parece que está tudo fechado, olha, estou num beco sem saída, não vejo uma luz no fim do túnel. Vai para a palavra. Jesus pagou um preço por nós não temos que ficar com aquela lamúria, aquela lamentação. Não, peraí, quem intentará contra o escolhido de Deus? Quem? Que tribulação, angústia, perseguição. Se tiver que passar, eu vou passar. Mas Jesus já venceu tudo isso. O que eu tenho que fazer? Perseverar, ficar firme e ser paciente nessa tribulação. Quer ver? Vai lá no 37, eu vou pular lá no 37. Diz assim, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Que coisas são essas, pastor? Irmãos, pode ser tantas coisas, aqui não fala nem nome aqui, é aquilo que nós estamos enfrentando, pode ser pessoal, pode ser coletivo, não importa,
Mas são essas coisas. Nós somos mais do que vencedores. Guarda isso no seu coração. Irmãos, essa paciência que nós temos, é a certeza que Deus está com você, que você ama a palavra, que Deus está na sua vida. Essa é uma certeza. É como você chegar, bater no peito e falar: eu amo a Deus, eu conheço a verdade, eu pratico os mandamentos de Deus. Irmãos, isso aí é acabar com Satanás. É você ter a certeza no seu coração: não, eu sou da palavra. Não é eu sou da Igreja da Graça, da presbiteriana, Deus é amor, isso aí não vai mudar nada. Não, eu sou de Jesus, a verdade está comigo, a palavra está no meu coração. Olha só a convicção que a pessoa tem, ela vai falar com propriedade. Ou seja, todas essas coisas, você tem que ter essa paciência de Deus. Paciência é a fé na palavra. Deus é comigo, essa eu vou passar. Se Deus quer dessa forma, somente a vontade dEle me tira daqui. Eu vou permanecer firme, porque Deus é comigo. E eu não vou dar lugar para Satanás. Eu não vou pecar, eu não vou roubar, eu não vou fazer nada disso, eu não vou ser preso, não, eu vou ficar na palavra. Eu vou permanecer na palavra de Deus. Vou dar um exemplo aqui já para terminar, para nós orarmos. Irmãos, você já ouviu aquele ditado aí que falam sempre por aí? Fulano de tal tem uma paciência do quê? Esqueceram? Paciência de Jó. Teve paciência? Não? Hoje nós vamos falar mais da mulher de Jó do que de Jó, né? Jó teve sim, mas sabe o que é a paciência? Você vai entender claramente aqui comigo. É a fé em Deus, pessoal. Porque Jó era um homem milionário, vamos colocar aqui, tinha fazenda, tinha camelo, como diz meu pai, a reviria. Tinha camelo, tinha vaca, tinha boi, tinha filho à vontade, tinha um monte de filho, tinha esposa, tinha servos e servos. O homem era poderoso, era rico. E lá diz que ele era temente a quem? Homem justo, homem reto, íntegro, temente a Deus. Não basta ser rico, tem que ser de Deus. Riqueza você pode ser o mais rico do mundo aí, diante da sociedade. Mas se você é de Deus, você tem tudo. E Jó, primeiro começou, pegou fogo no pasto, queimou os bois dele tudo, virou churrasco. Daqui a pouco os filhos estão lá debaixo da tenda, fazendo uma festinha, cai a tenda, mata os filhos. E só desgraça na vida de Jó. E começou claro que conhecemos a história, Satanás pediu uma permissão a Deus para tocar na vida de Jó. E Jó começou a perder tudo. E vai daqui, vai de lá, e daqui a pouco Jó veio uma enfermidade do alto da cabeça, como se fosse uma lepra, uma coceira, do alto da cabeça à planta dos pés. Jó ficou jogado na cinza, nu, não sei, uma situação, irmãos, que olha, tem uns que falam tanta besteira, eu estou sofrendo igual Jó, você não sabe de nada, olha, meu sofrimento é igual ao de Jó. E Jó ficou ali naquela situação, perdeu os filhos, e a pior tribulação na vida de Jó é que a esposa dele não morreu, ficou viva. Sério, pastor? Morreu todos os filhos. E aí quando Jó está ali, pedia um caco de telha para coçar aquelas chagas, não alcançava nas costas, pegava um pedaço de telha e coçava aquela coisa, cheia de enfermidade. Quem que aparece para Jó? Não é o diabo? E o que a mulher de Jó falou para ele? Não vou pegar aqui que meu tempo já foi. Qual foi a palavra, qual foi a pregação da mulher de Jó para o seu esposo? Essa palavra ninguém esquece, né? Tem até uma canção aí, acho que é da Rose Nascimento. Ela chegou para ele, viu ele naquela situação e falou: Jó, vai para a igreja fazer uma campanha. Jó, eu vou lá chamar o pastor para fazer uma oração, vou trazer um azeite, vou ungir essas chagas. Não foi isso que ela falou? Jó, estou indo para a igreja, vou orar por você. Não foi isso também? O que ela falou? Amaldiçoa o teu Deus e faz o quê? Está amarrado, mas isso aqui mas Jó deve ter pensado, por que você não estava debaixo daquela tenda quando caiu, né, mulher? Mas você ficou para quê? Para perturbar ainda mais, ou seja, mais tribulação ainda. Olha que coisa séria. Irmãos, preste atenção, muito cuidado
quando você está passando uma tribulação, toma cuidado com a pregação que você ouve, de quem você está ouvindo. A pregação do Evangelho, pode até ser, dependendo da igreja, o ministério, pode até ser uma pregação entre aspas, mas cuidado, quando você está numa grande tribulação, cuidado com quem você ou o que você está ouvindo. Jó se manteve, porque imagina, irmãos, isso é um incentivo de Satanás na vida da pessoa numa situação dessa. Tudo às vezes o que a pessoa precisa, naquela situação, alguém chegar e falar, olha aí, ó, é isso que você ganha para servir esse Deus seu aí? É isso? E ali, se a pessoa aceitar aquela pregação do inimigo, ela vai falar, realmente, está difícil mesmo, eu acho que esse Deus que eu estou servindo aí, é um Deus, não sei, um Deus mau. Irmãos, decretou a derrota na vida da pessoa. Agora, Jó, quando ele ouviu essa pregação maligna da esposa, o que ele falou para ela? Mulher, falas como uma louca. Mas ela não era louca, irmãos, ela era esposa de Jó, ela era conhecedora também. Jó servia a Deus e ela era casada com Jó. Ela, naquele momento, ela estava falando como uma louca. Ela não era louca. É como se Jó tivesse falado, mulher, não estou te reconhecendo, você está falando como uma doida, você está falando contra, você acha que eu vou amaldiçoar o meu Deus? Aí Jó continuou, aí Jó fez uma pregação para ela, Deus, eu servi a Ele na abundância, Deus me deu, Deus tira, Deus dá de novo, Deus tira. Em outras palavras, Jó falou, Deus faz o que quiser com a minha vida, mas Ele é Deus, Ele vai continuar sendo meu Deus. Não é aquela coisa, quando tudo está indo bem, oh, glória a Deus, aleluia, vamos para a igreja, carro novo, mas furou o pneu do carro, olha que desgraça na minha vida, estou sofrendo igual Jó, ai meu Deus do céu. Ele é Deus, pessoal. Nós temos que ter essa paciência é ter essa fé na palavra, ter essa fé, espera aí, eu vou esperar com paciência no Senhor, eu já orei, já determinei, esse demônio está repreendido, Deus está cuidando dessa situação, meu coração está em paz, mas isso que está acontecendo, não quero saber da sua pregação, eu não quero saber, eu quero saber da palavra, eu quero ficar na palavra. Muito cuidado com a pregação que você ouve, com o comentário que você ouve, quando você está passando numa grande tribulação. Isso pode decretar, se você acatar esse comentário, se isso entrar no seu coração, isso pode decretar a sua derrota totalmente, irmãos. Se Jó, pelo menos olha para ela e fala, você tem razão, naquela hora o inimigo acabava com a vida de Jó. Porque qual que era vamos dizer assim, não sei se eu posso dizer a prova que Satanás fez com Deus. Não disse que Jó ia blasfemar? Sim ou não? Então, se Jó blasfemasse, o que Satanás fazia com a vida de Jó? Ia tirar a vida dele. E como se diz, Deus ia perder? Você acha que Deus ia aceitar uma proposta dessa com Satanás, sabendo que, não, irmão, ele conhecia quem era Jó, ele sabia. Olha, ele poderia ter tirado a esposa de Jó, Deus poderia até ter permitido o diabo até tirar o caco de telha que coçava ele lá, para ter mais sofrimento ainda. Mas Jó ia permanecer o quê? Íntegro, reto, com paciência em quem? No Senhor. E é isso que nós precisamos. Romanos 12:12, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai no quê? Na oração. Domingo que vem nós vamos falar sobre isso. Amém?